Mais uma vez aqui com exclusividade, essa é a notícia principal. Eu gostaria que você parasse tudo o que você está fazendo, dê atenção, porque nós vamos aqui trazer para vocês, após a reunião de Cláudio Castro com o magistrado Moraes, o que a turma do PT desesperada fez para tentar impedir também um ofício, um comunicado enviado pelo governador do Rio aos Estados Unidos, e as fontes estão na tela para que não haja dúvidas das veracidades dos fatos. A única coisa que eu peço para você é que você aguce bem o seu ouvido e entenda de fato qual é a jogada do sistema para tentar impedir, claro, uma decisão que é aplaudida de pé, sim, pelo povo brasileiro. Hoje, o recado é direto ao coração do sistema. O Rio de Janeiro não vai mais viver refém. E quem apostar contra a lei vai sentir o peso de um Estado que tem apoio de milhões de brasileiros, escolheu ficar do lado certo, o lado do povo de bem. Amigo ouvinte, vamos falar de forma direta, na linguagem popular que a gente usa na rua e no trabalho, sobre o que realmente está em jogo quando se discute segurança pública no estado do Rio de Janeiro, a mega operação que resultou em 121 mortes e a iniciativa do governador Cláudio Castro, do Partido Liberal, de buscar junto aos Estados Unidos da América a classificação do Comando Vermelho e outras facções como organizações narcoterroristas. Muita gente está tentando transformar isso numa guerra de narrativa, mas o que as famílias honestas querem é o básico: paz para ir e vir, criança indo à escola sem se jogar no chão por causa de rajada de fuzil, trabalhador chegando em casa sem ter de negociar passagem com bandido armado. É disso que estamos falando. E é por isso que, do começo ao fim, é preciso defender a operação e a postura firme do governo fluminense, sem medo de cara feia e com os fatos na mão, porque os fatos importam. Para começar, existe um pedido do líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, para que o Supremo Tribunal Federal abra um inquérito contra o governador do Rio de Janeiro por supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito. A razão? Um relatório encaminhado pelo governo fluminense à Embaixada dos Estados Unidos da América, no início deste ano, pedindo que o Comando Vermelho e facções similares sejam reconhecidos como organizações narcoterroristas, com possibilidade de sanções econômicas contra aliados financeiros no exterior e cooperação de inteligência. A imprensa nacional noticiou esse movimento no comecinho de novembro do ano de 2025 e apontou exatamente isso: a preocupação do deputado com a soberania, como se o estado do Rio de Janeiro estivesse entregando o país numa bandeja. Convenhamos, confundir defesa do povo com atentado à soberania é virar as costas para a realidade que estoura na porta de casa de quem mora nos complexos e nos subúrbios. Vamos ao ponto prático. A mega operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, foi noticiada por veículos nacionais e internacionais como a mais letal da história fluminense, com 121 mortes, sendo 4 policiais e o restante suspeitos ligados ao crime organizado. Houve protestos de moradores, houve denúncias que precisam ser apuradas com seriedade e não se discute o valor de cada vida. Mas também houve, do lado do governo e das forças de segurança, a explicação objetiva: a estratégia de deslocar confronto para a área de mata para tentar afastar o tiroteio do coração das comunidades, reduzir risco a inocentes e impedir que o Comando Vermelho continuasse usando viela como trincheira. Quem vive nessas regiões sabe, e não é de hoje, que as facções transformam ruas em corredor de fuzil, perseguem rivais, cobram pedágio do camelô e do motorista de aplicativo e ameaçam quem ousa reclamar. Quando o Estado entra, não é por capricho, é porque o crime se sente dono do território. E por que a conversa sobre narcoterrorismo importa? Porque o crime organizado do Rio de Janeiro não é mais bicho de uma só cabeça. Ele tem braço no exterior, ele lava dinheiro em outros países, ele contrabandeia armas que não são compradas na esquina, ele derruba helicóptero, ele fecha avenidas, ele manda evacuar escola. Isso, em qualquer lugar do mundo, tem nome: terror praticado por organização que se financia no narcotráfico. Chamar o problema pelo nome não é exagero, é encarar a raiz e buscar cooperação internacional, inclusive a partir da classificação por parte dos Estados Unidos da América, não é vender a alma. É usar ferramentas modernas de combate à lavagem de dinheiro, rastrear doleiro e atravessador, pressionar quem banca o fuzil e a munição.
O Brasil já coopera com vários países em casos de corrupção, pedofilia, tráfico de pessoas e crimes cibernéticos. Por que a máquina de guerra do tráfico teria de ficar de fora? O recado é: quem financia a facção criminosa não vai tirar férias tranquilo em Miami ou em Lisboa com dinheiro sujo enquanto a mãe de família se arrasta no chão para não ser baleada indo ao mercado. Tem mais. Quando se insinua que o governador do Rio de Janeiro ultrapassou limites por falar com o governo estrangeiro, é bom lembrar que segurança pública é dever do Estado, mas combate à facção transnacional pede cooperação além das fronteiras. O que o governo fluminense fez foi apresentar relatório, levantar dados de inteligência e pedir sanções a aliados econômicos das facções fora do país. Isso significa seguir o rastro do dinheiro, que é o oxigênio do crime. Quem é contra isso precisa explicar como pretende sufocar o caixa do Comando Vermelho sem trocar informações com quem tem acesso a bancos globais e listas de sanções. Falar em violação da competência da União pode até render manchete, mas o cidadão quer saber se o dinheiro do crime vai continuar intocável ou se vai doer no bolso de quem alimenta a cadeia do terror. Sobre a operação em si, muita gente reduziu tudo a um número: 121 mortes. Número choca e tem de chocar. Mas um número sem contexto vira arma política. A polícia apreendeu arsenal pesado, retirou barricadas, prendeu gente com anotações criminais vindas, inclusive de outros estados, segundo balanços amplamente divulgados. Houve 4 policiais mortos, famílias de farda chorando seus entes. Por que só uma parte da dor ganha megafone? Se há denúncia de execução, que se investigue, que se puna exemplarmente. O que não dá é transformar toda a atuação policial em massacre por decreto, enquanto as facções exibem vídeos ostentando o poder de fogo em pleno território brasileiro. Bandido não faz boletim de ocorrência antes de atirar. O Estado precisa ser mais rápido, mais técnico e mais firme. E firmeza não significa brutalidade cega. Significa planejamento, inteligência, cooperação. E é aqui que a iniciativa junto aos Estados Unidos da América entra como componente de uma estratégia moderna: sanções financeiras, bloqueio de bens, restrição de viagem, parceria de inteligência. É assim que se aperta o parafuso de organização criminosa que opera como multinacional do crime. Enquanto o discurso de parte da oposição finge que tudo se resolve com diálogo com quem mata, e no tortura e alícia adolescente, o governo do Rio de Janeiro faz o que tem de ser feito. Aciona a polícia, tira o dinheiro do crime de circulação, busca apoio internacional e bate de frente com a narrativa que tenta colocar o Estado no banco dos réus e o crime na cadeira de vítima. É evidente que toda operação dessa magnitude tem lições duras. A primeira é assistência imediata aos moradores, reconstrução rápida de serviços, apoio a famílias impactadas, reparos em escolas, unidades de saúde e comércios locais e canal transparente para denúncias de abuso. Segurança pública não é só confrontar, é permanecer. A segunda lição é comunicação clara. Explicar o objetivo, os resultados, o que foi apreendido, quem foi preso, quantos foragidos têm ligação comprovada com facção e como o Estado pretende evitar efeito sanfona, aquele entra e sai que só desloca o problema. A terceira lição é continuar longe da tentação do deixa como está. O crime cresce no silêncio conivente e no barulho oportunista. Silêncio quando se finge que não tem quadrilha extorquindo o comerciante. Barulho quando se usa a dor do povo para atacar quem está tentando colocar ordem. Há quem diga que classificar facção como narcoterrorista é discurso de guerra. Discurso de guerra é o do fuzil que canta na laje. O que o governo do Estado está propondo é instrumento jurídico e financeiro para estrangular o fluxo de recursos do banditismo. E sim, isso mexe com interesses gordos. Gente que lucra com transporte clandestino de carga, com receptação de celular, com desmanche de carro, com grilagem em área de milícia, com venda de arma desaparecida. Quando o dinheiro começa a ficar radioativo, porque banco teme sanção, porque país parceiro coopera, porque a lista de pessoas expostas cresce, o negócio criminoso perde fôlego. É assim no mundo inteiro. Não é americanização da segurança. É globalização do combate ao crime que se globalizou faz tempo. Também vale encarar a pergunta incômoda: e as mortes? Toda morte deve ser investigada com rigor, com laudo pericial, com cadeia de custódia respeitada, com promotor e defensor público acompanhando. E isso não é contradição com apoiar a operação. Apoiar a operação é dizer: o Estado precisa entrar e ficar. Investigar é dizer: ninguém está acima da lei.
Quem tenta colar que apoio à polícia significa carteirada para abuso está jogando sujo com a inteligência do povo. Dá para defender a vida do morador, a integridade do policial e a autoridade do Estado ao mesmo tempo. E esse tripé só se sustenta com 3 pilares: policiamento qualificado, controle externo eficiente e asfixia financeira do crime. O que o governador Cláudio Castro propõe no campo internacional dialoga exatamente com o terceiro pilar, que é o que mais dói no bolso do crime e menos arrisca a vida de inocente. Por fim, sobre o papo de competência da União. O Brasil tem Constituição, tem leis, tem federações cooperando em várias áreas. Apresentar relatório e pedir apoio para classificar facção como organização narcoterrorista é ato político-administrativo, que busca parceria, não assinatura de tratado. Nada impede, aliás, só ajuda, que o governo federal se some a esse esforço e lidere formalmente, se assim quiser. O que não dá é transformar boa iniciativa em cabo de guerra ideológico, enquanto o povo faz vaquinha para comprar gás, porque não consegue sair de casa com um tiro cruzando a rua. A pergunta que vale é: o que ajuda mais a tirar o fuzil da mão do criminoso? Foi isso que o governo do Rio de Janeiro buscou responder com a operação e com a pressão internacional. Em resumo, o governo do estado do Rio de Janeiro acertou ao encarar o Comando Vermelho e outras facções como aquilo que são: máquinas de terror financiadas por dinheiro sujo. Acertou ao jogar luz nos aliados econômicos que dão músculo para esse esquema. Acertou ao procurar os Estados Unidos da América para transformar discurso em consequência concreta, com sanções e bloqueios que cortam o combustível do crime. E acertou ao partir para cima na ponta, com polícia, planejamento e o compromisso público de investigar o que precisa ser investigado. Segurança pública não é para amadores, não é para quem tem medo de manchete, nem para quem confunde soberania com omissão. Segurança pública é para quem entende que o Estado existe para proteger o cidadão honesto. Que fique claro, quem ganha com cooperação internacional, com operação firme e com dinheiro do crime bloqueado é o morador de bem. É a mãe que volta do trabalho de cabeça erguida. É o jovem que pode jogar bola sem virar escudo humano. O resto é barulho de quem se acostumou a ver o povo com medo e o crime com moral. Hoje, o recado é outro. O estado do Rio de Janeiro não vai se ajoelhar para a facção. E quem bancar facção, onde estiver, que se prepare. O dinheiro sujo vai perder valor, aqui e lá fora. Porque no fim do dia, o que o povo quer é poder viver sem medo. E isso, quem tem obrigação de garantir, é o Estado, com todas as ferramentas legítimas, dentro e fora do país.